Olá, gente, boa noite. É, Vamos falar agora do último tópico do nosso curso, que é otimização com restrições, tá? Esse aqui é um tópico que vai ser extremamente importante em micro. Então, a gente basicamente aqui tem dois tópicos, mas na verdade a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Isso aqui sobrou aqui de um... A gente trabalha na graduação aqui nesse curso só com otimização com restrições de igualdade. Desigualdade é um pouquinho mais complicado. A gente normalmente não trabalha nesse curso, aqui sobrou no slide por algum motivo, tá? Bom, então nosso problema aqui, tá, é resolver um problema de otimização em que ele tem restrições de igualdade. Então a gente quer encontrar pontos de máximo, né, ou mínimo de uma função, né, cujas variáveis de escolha são restritas a um determinado conjunto que determinado por restrições de igualdade. Então a gente tem um problema de maximizar ou minimizar, ou seja, escolher x1 até xn, né, de f, mas de forma que eles estejam restritos a esse conjunto aqui, tá? Então, um problema típico que a gente tem aqui, tá? Não sei se será que já tem um exemplo. Aqui já tem um exemplo. Tá? Um problema típico que a gente tem é esse problema aqui, né? É como a gente resolve, né? Por exemplo, essa função aqui, f de xy, né? Igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, sujeito a, né? X mais y igual a 1, né? Então, esse aqui é um típico... Esse aqui é um típico problema, né, que a gente quer resolver aqui. Tá? Então, eu só posso usar x e y, né, que satisfazem essa equação aqui da reta. Tá? Então, a gente quer minimizar, né, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado sujeito a essa reta aí. Tá? Então, assim, será que a gente consegue resolver, por exemplo, esse problema com o que a gente já sabe, né? Na verdade, sim. Esse problema aqui é muito simples, tá? Porque o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso simplesmente escrever opa, y igual a 1 menos x, né? E substituir isso aqui na função. Se eu fizer isso, eu vou ter uma função que vai depender só de x, né? E vai ser 1 menos x, né, ao quadrado. E eu resolvo esse problema aqui como se fosse um problema sem restrição. Qual o ponto, gente? O ponto é que nem sempre eu vou conseguir fazer isso, porque eu nem sempre vou conseguir escrever isso dessa forma, né? Então, basicamente, está muito relacionado com o que a gente discutiu quando falou de derivada da função implícita. Se a gente tem aqui uma função implícita que a gente consegue escrever como uma função explícita de forma simples, que foi o que a gente fez, a gente consegue resolver como um problema de otimização restrita. Em caso contrário, fica muito difícil. A gente vai ter dificuldade de isolar os valores de uma variável, substituir na função e resolver o problema com uma otimização interior, né, e restrita, que a gente acabou de discutir na aula passada. Bom, olha só esse problema aqui. Esse problema já é bem mais complicado, né? Eu tenho um problema aqui de encontrar os pontos ótimos dessa função, de forma que eu esteja sujeito a isso aqui, ó. Olha, se eu posso pegar e escrever isso aqui, ó, y, né? Mas olha aqui só, que isso aqui vai ter dois valores possíveis, né? É 1 menos x2, né? Então já fica mais complicado isso. Por outro lado, fica super complexa a forma funcional aqui, na hora que você substitui aqui esse y igual a 1 menos x2, tá? Então, gente, a gente tem situações que sim, a gente pode usar o que a gente já fez. Em outras situações, né, a gente tem dificuldade de fazer isso. Isso está relacionado exatamente com aquele problema que a gente discutiu, tá? A capacidade de a gente transformar uma função definida implicitamente como uma função definida na forma explícita. Tá? E como é que a gente, então, resolve problemas de otimização com restrições de igualdade? Tá? Então, a forma convencional de fazer isso, né, é chamado de método dos multiplicadores de Lagrange. Então, eu transformo o meu problema, né, de otimização com restrições de igualdade, né, reescrevendo uma função aqui que eu chamo de Lagrangiano, né? Essa função ela depende das n variáveis originais, né, x1 até xn, e mais de m de Maria, né, variáveis adicionais, tá?
o número de variáveis adicionais está relacionado com o número de restrições. Então, eu estou assumindo aqui que eu tenho M restrições de igualdade aqui nesse problema, tá? Então, a gente reescreve esse problema, tá? E o nosso objetivo, depois que você transforma esse problema, reescreve o problema usando o Lagrangiano, né? A gente resolve esse problema como se fosse um problema de otimização irrestrita, ou seja, um problema de otimização interior, como a gente discutiu agora, né? Mas com um número adicional de variáveis. Então, a gente tem aqui, ó, para encontrar os pontos críticos do problema de otimização restrita, por igualdades, encontre os pontos críticos, né, para o problema de otimização irrestrito definido pelo Lagrangiano com variáveis adicionais lambda1 até lambda-n, né? Então, a gente tem um teorema aqui, tá? Então, essa discussão que a gente fez até agora, a gente pode resumir num teorema, seja f a função que você quer otimizar, seja g1 até gm, m, m funções, tá? Que são suas restrições. Esse problema tem n variáveis no total. Considere o problema de maximizar f sujeito a esse conjunto de restrições aqui, tá? Que são m restrições possíveis, né? Então, eu tenho que escolher x1 e xn, x1 até xn de navio, de forma com que ele satisfaça essas m restrições. Bom, tendo dito isso, tá? A gente suponha que x0 é um ponto de máximo ou mínimo local que satisfaz de f, tá? E se suponha que ele ou seja, dentro dessa, que se considera essas restrições. E considera uma condição de qualificação de restrição, que a gente vai falar sobre ela abaixo. Então, existem x1 até xn, né, pontos, né, e lambda1 até elementos, são pontos críticos do Lagrangiano. Né? Então, a gente... o problema de maximizar, né, se esse ponto é um ponto de máximo mínimo, tá? Então, ele é um ponto, ele também é um ponto crítico do Lagrangiano. Esse é o primeiro resultado, tá? Então, como é que a gente usa isso aqui de forma prática, né? Então, considere aqui a função de Cobb-Douglas, né? Considere aqui que a gente tem a função de Cobb-Douglas, né? Sujeito a essa reta aqui, tá? Então, o que a gente faz? A gente monta o Lagrangiano, ó, só tem uma restrição, então só vai ter um lambda, né? Então, eu monto o Lagrangiano, e resolvo isso como se fosse um problema de otimização interior, um problema de otimização restrita, sem restrições, que a gente acabou de discutir na aula passada. Então, como é que eu faço isso? Eu derivo em relação às variáveis x e y, que são as variáveis originais, eu derivo em relação à variável adicional do meu problema, e encontro esse sistema de equações aqui. Tá? Como é que eu faço resolver isso? Eu tenho que resolver esse sistema de equações. Observe que esse sistema de equações não é um sistema de equações lineares. Mas, assim, tem uma forma simples de resolver esse sistema. Tá? Se eu, por exemplo, dividir a primeira equação pela segunda, eu chego que y é igual a 27x. É só vocês checarem aqui, ó, o lambda vai cortar, né? Então, eu vou chegar aqui, y é igual a 27x, eu pego com esse valor e substituo aqui na equação da restrição, né? E eu chego no resultado, tá? Então, eu chego aqui nesse ponto crítico. Então, a gente não sabe ainda se isso aqui é ponto de máximo ou mínimo, só com essa abordagem aqui, né? Mas a gente já sabe encontrar os pontos críticos aqui, tá? A gente sabe que os pontos críticos aqui, o ponto crítico, na verdade, nesse caso só tem um, né? É o ponto x igual a 1, y igual a 27 e lambda igual a 1/9, tá? Bom, por que esse método dos multiplicadores de Lagrange ele funciona, tá? Então, a grande pergunta é essa, né? Por que será que ele funciona? Então, se queremos encontrar os extremos dessa função, simplesmente igualamos o gradiente da função a zero e depois calculamos esse ano indefinido. Então, se a gente não tivesse restrição, a gente aprendeu isso, a gente encontra os pontos críticos, né? E depois testa esses pontos críticos. Eles são ponto de máximo, ponto de mínimo. Os pontos críticos, nesse caso aqui, eles são as derivadas, as primeiras derivadas da função em relação a todas as variáveis, né? São a solução, né, das equações geradas pelas suas derivadas. E como é que a gente considera agora que devemos estender essa ideia para resolver o problema restrito? Mas se a gente apenas igualar o gradiente a zero, como a gente fez, né, na aula passada,
Obviamente, a gente vai encontrar extremos que não satisfazem as restrições, né? Mas a gente quer que esses extremos satisfaçam as restrições. Uma forma de incluir essa informação contida nas restrições é usar o método de multiplicadores de Lagrange, né? Então, note que os pontos x igual a x1 até xn satisfazem as restrições. Então, se a gente tiver esses pontos satisfazendo as restrições, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer que L, no fim do dia, L de lambda x vai ser exatamente igual a f de x. Por quê? Ó? Olha só como é que é o Lagrangiano. Né? Cadê o Lagrangiano? A gente escreveu em algum canto. Aqui o Lagrangiano. Ó. É um L igual a um F, né? É um igual a um F, mais esse termo aqui, ó. Só que se o x1 até xn satisfazem essas restrições, esse xn isso aqui vai ser igual a zero, né? Então, foi uma coisa, tá na anotação do nosso problema. Cadê ele? Ó, tá aqui, ó. Então, ele vai ser igual a zero. Então, cadê? Então, considere, então, obviamente, tá? Então, você vai ter gx igual a zero, tá? Por outro lado, quando buscamos os extremos irrestritos do Lagrangiano, nós estamos resolvendo essas equações aqui, né? O primeiro grupo de equações é quando eu derivo o Lagrangiano em relação ao x. Foi o que eu fiz aqui, ó. Cadê? No exemplo, né? Eu derivei o Lagrangiano em relação ao x. Depois, eu derivo o Lagrangiano em relação ao lambda. Ó, quando eu derivo o Lagrangiano em relação ao lambda, o que é que eu acho? O Lagrangiano, volta para cá, para vocês verem. O Lagrangiano é sempre linear no lambda, né? Então, na hora que eu derivo em relação a lambda, eu sempre recupero as minhas restrições, tá? Eu sempre recupero as restrições. Tá? Então, o primeiro conjunto de equações é disso aqui, tá? Olha só, o que é exatamente esse conjunto de equações, tá? Então, esse conjunto de equações, né? Imagina que você tem, por exemplo, uma função dessa forma aí que a gente está discutindo, tá? Peraí, ficou ruim isso. Uma função assim, né? Tá? Imagina que eu tenho uma função assim. Tá? Minhas curvas de nível vão ser assim, né? Então, eu quero encontrar a curva de... Se o problema fosse sem restrição, né? Basicamente, o meu ponto que eu iria encontrar seria exatamente esse aqui, né? Seria a curva de nível aqui, tá? Que tem um valor mais alto, né? Porque aqui seria o ponto dessa função aqui em cima, né? Seria esse ponto aqui. E esse ponto aqui seria o ponto da curva de nível mais alto. Mas o que acontece? Vamos dizer que eu tenho uma restrição assim, ó. Né? Eu quero que meu ponto pertença a essa restrição aqui, para essa reta, tá? Meu x e y pertence a essa reta. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, né, a curva de nível mais próxima aqui, ó. A curva de nível mais próxima aqui, nesse caso, vai ser quase igual a essa que está desenhada aqui, ó. Vai ser algo assim, né? E o que acontece aqui em relação a essa curva de nível, né? O gradiente da minha função está aqui, né? E o gradiente, né, da curva de nível, tá? Ou esse gradiente da curva de nível, né? Que vai ser esse cara daqui ortogonal, né? Eles vão ter a mesma direção. Olha que é justamente isso que eu estou dizendo aqui, ó. Eu estou escrevendo o gradiente da função como combinação linear do gradiente aqui da curva de nível, tá? Então, gente, é isso que essa equação aqui está dizendo para a gente, tá? Então, esse é o primeiro conjunto de equações, tá? Isso aqui a gente não precisa. E o segundo conjunto de equações, ele recupera as restrições, tá? Então, resumindo, tá? O primeiro conjunto de equações, a gente caracteriza, a gente conta que a direção do gradiente da função, ele está na mesma direção, tá? Do gradiente associado à curva de nível. E o segundo conjunto de equações, que é esse aqui, a gente encontra, né, que as restrições do problema, tá? Então, é isso que a gente está buscando aqui com o gradiente, tá? A gente, no teorema, falou de otimização, a gente falou que a gente tem que ter uma certa qualificação para as restrições, né?
Basicamente, né, a gente... Olha só nesse problema aqui que a gente resolveu, né? Esse exemplo aqui que a gente resolveu. O que que acontece? Eu tenho três incógnitas aqui, ó. Quais são as incógnitas? São x, o y e o lambda, né? Para eu resolver esse problema, eu tenho que ter três equações, tá? Então, basicamente, essa qualificação de restrições aqui que a gente está dizendo, que a gente está mostrando aqui, tá? Ela garante para a gente, tá? Que essas equações, essas três equações existem para você encontrar para três variáveis, tá? A gente não vai provar esse resultado, né? Então, o que essa qualificação de restrição diz, tá? Diz que essa matriz de derivadas aqui, que são as derivadas das restrições em relação às variáveis, ela tem que ter posto m, né? Por que ele tem que ter posto m? Porque a gente tem m variáveis adicionais, tá? Esse aqui é um exemplo, tá, do que acontece se isso não acontecer, né? Então, considere o problema de maximizar essa função f de x igual a menos y, sujeita a essa restrição aqui, tá? Então, note que a restrição olha só o que eu tenho na restrição. Minha restrição é y cubo, né? Vou escrever aqui, y cubo menos x igual a zero, tá? Então, desculpa, menos x ao quadrado igual a zero. Então, eu tenho que y cubo é igual a x ao quadrado. Nota, x ao quadrado é sempre um número positivo. Então, y também tem que ser um número positivo, tá? Porque você tem uma igualdade aqui, tá? Então, note que a restrição exige que y seja maior ou igual que zero, tá? Porque o x ao quadrado também vai ser sempre maior que zero. Logo, a solução desse problema, tá? Se eu quero maximizar o menos y, a forma de você maximizar y é você botar basicamente y igual a zero aqui. Se eu coloco y igual a zero, né? Implica que x vai ser igual a zero por causa da restrição que eu tenho. Entretanto, se a gente construir as condições de primeira ordem, tá? Ou seja, se a gente escrever aqui o lagrangiano, né? O lagrangiano de lambda, né? X e y, tá? Se eu escrever esse lagrangiano, né? Como é que vai ser esse lagrangiano? É a função, né? É a função menos y, né? Menos lambda, né? E aqui a restrição. Com a restrição y cubo menos x ao quadrado, tá? Se eu calculo a derivada em relação a x, tá? Olha só o que aparece. Aparece isso aqui. Se eu calcular a derivada em relação a y, vai aparecer isso aqui, tá? E se eu calculo a derivada em relação a z, ou em relação a lambda, eu recupero a minha restrição, tá? Então, essas aqui são as condições, né? Mas note que x igual a zero para satisfazer. Então, considere que isso aqui é verdade. A gente só fez derivar isso aqui em relação a x, em relação a y, em relação a lambda, né? Note que x igual a zero para satisfazer 1, né? Y precisará ser zero, né? Para saber se satisfazer 3. E, obviamente, 2 não vai ser satisfeito, né? Ó, x é igual a zero para satisfazer 1, tá? Satisfazer 1, x tem que ser igual a zero. Se x for igual a zero, a terceira equação diz que y é igual a zero também. Mas aí essa segunda equação não consegue ser satisfeita. Como é que você pode ter uma coisa zero multiplicado por lambda que dá uma coisa diferente de zero, tá? Então, por que acontece isso, tá? Porque a nossa matriz, tá? A nossa matriz aqui, dg dx, tá? Ela tem posto nulo, tá? No ponto 0, 0, tá? Então, gente, esses são problemas que acontecem quando você não tem essa qualificação de restrições, tá? A gente sempre vai ter as qualificações de restrições nos nossos problemas resolvidos. A gente pode aparecer uma discussão sobre isso, né? Mas a gente sempre tem essa qualificação de restrições, tá? Bom, tá, isso aqui a gente... Condições suficientes, tá? Então, gente, o que a gente vai precisar fazer agora, né? A gente vai fazer algo, a gente tem que olhar as condições de... A gente tem que olhar como é que essas restrições de igualdade afetam, né, a positividade ou a negatividade das nossas derivadas segunda, né? Lembra, né, que a gente, quando estava no problema sem restrições, no problema de otimização interior que a gente discutiu na aula passada, a gente olhava o sinal da derivada, olhava se ela era positiva definida ou se era negativa definida.
E se ela fosse negativa definida, a gente chegava à conclusão que era ponto de máximo, se fosse positiva definida, era ponto de mínimo, né? E a gente fechava o problema. Né? Mas, agora, note que aqui agora, a gente não precisa olhar o sinal da derivada na função inteira. A gente precisa olhar o sinal da derivada só na direção das restrições. Bom, gente, a gente já fez isso antes, tá? A gente fez isso quando falou. Foi o último slide de quando a gente trabalhou com formas quadráticas, né? Então, gente, basicamente, a gente vai usar aquele último slide de formas quadráticas, né? Então, esse aqui é o enunciado de um teorema, né? Então, suponha que o ponto ótimo, né, ele satisfaz aqui as condições de restrição. Tá? Suponha que o ponto ótimo e as variáveis lambda1 e lambda-m adicionais satisfazem as condições de primeira ordem, né? E suponha aqui, basicamente, essa outra equação está dizendo aqui que você está esperando que ele seja positivo, né? As derivadas sejam positivas ou negativas, né? Mas só na direção, tá, a gente só precisa disso na direção das restrições, que foi o que a gente fez lá. Se isso acontecer, tá, a gente sabe que x0, se aqui for positivo, isso aqui vai ter ponto de mínimo, ou vai ter ponto de máximo. Tá? Como é que a gente fez para testar isso na direção das restrições? Tá? A gente construiu o Hessiano orlado. Né? Como é que era esse Hessiano orlado lá que a gente fez? Tá? Esse Hessiano orlado é assim, né? Primeiro aqui você vai ter uma matriz de ordem M por M, formada por zeros. Tá? Lembra que M é o número de restrições. Né? Aqui você vai ter uma matriz tá, que vai ser de ordem M por N. Aqui a gente vai ter uma matriz de ordem M por N, que são as derivadas das restrições. Tá? E aqui, finalmente, eu tenho as derivadas segundas, né, em relação às variáveis originais do problema, tá? Gente, parece complicado, mas é super simples. E a gente teve um teste lá que a gente discutiu quando falou de forma quadrática, né? A gente disse que a gente estava interessado só nos n menos m últimos menores principais, né? Se o sinal desse determinante, desses menores principais, alternam de sinal, e o determinante do primeiro, do Hessiano orlado, do Hessiano inteiro, é igual a menos 1n, isso aqui vai ser um ponto de máximo local. Por outro lado, se os sinais desses menores principais possuem todo o mesmo sinal de menos 1 elevado a m, né? Então, o ponto crítico é o mínimo local, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, continuar aquele exemplo que a gente fez, só para todo mundo entender, tá? Então, a gente estava com aquele problema que a gente já resolveu, né? De otimizar essa função de Kolbe-Douglas sujeita a essa restrição linear. A gente montou o Lagrangiano, a gente fez as derivadas, tá? E encontrou os pontos críticos aqui. Tá? E agora, como é que eu testo para saber se isso é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Tá? Eu tenho que montar o Hessiano orlado. Tá? Então, gente, como é que eu faço isso? Tá? Então, para eu montar, como é que eu sei, por exemplo, o que é esses caras aqui? Tá? Eu vou copiar essas três equações aqui, acho que fica mais fácil para a gente acompanhar lá. Tá? Ó, vou copiar essas equações e vou colar aqui em cima. Tá? Vamos ver se cabe. Nossa, não copiou. Pronto, vamos voltar lá, vamos tentar copiar de novo aqui. Tá, vou apagar essa anotação, que ele está copiando as anotações e não a restrição. Tá? Deixa eu copiar ali para a gente enxergar direitinho. Ok. Copiar. Agora vai. Então, vou colar aqui em cima, tá? Olha só. Então, eu tenho que calcular, tá? Eu tenho que calcular o Hessiano... Eu tenho que calcular aqui o Hessiano orlado, tá? Como é que eu faço para calcular esse Hessiano orlado? Lembra que eu tenho, nesse problema, eu só tenho uma restrição. Então, o meu M aqui, ó, ele é 1 por 1, tá? Então, meu M aqui, então, aqui eu tenho 1, eu tenho uma matriz de 0 de dimensão 1, porque minhas restrições, eu só tenho apenas uma restrição, tá?
Bom, de onde é que apareceram esses caras aqui, tá? Esses caras aparecem, né? É a derivada, né? Basicamente está fazendo a derivada da restrição. A gente tem que se preocupar em manter o sinal. A forma mais simples de fazer isso, né? É a gente derivar isso aqui em relação a x. Então vai ficar d2L, né? D lambda, né? dx, tá? Então, se eu fizer isso em relação a x, ó, vai ficar 27, que é justamente esse cara. Se eu fizer d2L, tá? Bom, esse aqui tá só para ficar formalmente correto, né? É a mesma coisa, porque a gente sabe que seria dx, né? Aqui d lambda, tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui, né? d2L, dy, o d lambda, né? Então, quanto é que vai dar? Vai dar 2y, vai dar 2, né? Então, isso aqui vai dar isso aqui, tá? Eu estou derivando essa equação aqui inteira e estou chegando a esse cara aqui. Esse cara daqui são o transposto desse outro aqui, né? Eles são os transpostos. E esses termos aqui, tá? De onde é que eles apareceram, tá? Ó, isso aqui é a derivada segunda do Lagrangiano em relação a x. Então, se eu, por exemplo, derivar essa equação aqui em relação a x de novo, eu chego exatamente nisso. Essa equação aqui, então, deixa eu escrever aqui, né? Isso aqui é d2L, opa, dx2, tá? Isso aqui é d2L, dx, dy, ou dy dx, tá? Esse cara é a mesma coisa, né? Porque ele é simétrico. Isso aqui de baixo, tá? Ele é d2L, dy2. Maravilha, gente. Agora, o que eu faço? Tá? Eu tenho que testar no ponto de interesse. Qual o ponto de interesse que a gente encontrou isso? É x igual a 1, y igual a 27, lambda igual a 9. Então, eu vou aqui e substituo x igual a 1, né? X igual a 1, y igual a 27 e lambda igual a 9. Eu substituo aqui nessa equação e chego aqui nessa matriz. Tá? Bom, eu estou interessado nos n menos m, né? Eu estou interessado aqui, tá? Cadê? Onde é que a gente fala isso aqui? Ó? Nos n menos m menores principais. Note que nesse caso, n é igual a 2, que é o número de variáveis, e m é igual a 1. Né? Então, eu estou interessado apenas em um determinante, que é justamente o determinante inteiro, né? O SN orlado inteiro. Bom, então eu tenho que saber o sinal desse SN orlado. Se a gente calcular esse determinante aqui, todo mundo sabe calcular um determinante, né? É só você adicionar duas colunas, fazer as três diagonais menos as outras três diagonais, já estudou isso, ou então usar cofator, por exemplo, ou outra forma que vocês quiserem, né? Então a gente conta que esse ano ele é 18. Então, esse ano é 18. Ele vai ter o mesmo sinal, eu tenho que comparar com o sinal de menos 1 elevado a n, né? Ou de menos 1 elevado a n, né? Bom, nesse caso, ele é positivo, né? Então, ele vai ter o mesmo sinal de menos 1 elevado a n, porque n é par, tá? Então, o que a gente conclui aqui tá, é que isso aqui é um ponto de máximo, tá? Será que a gente poderia concluir que isso aqui é um ponto de máximo de outra forma, tá? Na verdade, sim, tá? Porque, assim, essa função, a gente já viu que essa função aqui, tá? A gente está trabalhando com essa função côncava, tá? Então, ela tem ponto crítico, isso vai ser um ponto de máximo, tá? Bom, gente, a gente vai ter vários exercícios aqui. Minha sugestão é que vocês resolvam esse exercício. Depois eu vou discutir esses exercícios com vocês em um outro vídeo adicional, tá? Então, ótimo, gente. Fantástico. Aqui, só um comentário, eu acabei me esquecendo. Lá no final, eu acho que tem um teorema, né, que é a versão do teorema do envelope, né? Tá aqui, né? A gente tem o teorema do envelope para o caso restrito, tá? Então, a ideia basicamente é a mesma, tá? A gente estava querendo olhar a sensibilidade da solução em relação ao parâmetro A. Então, você transforma aqui, o teorema basicamente diz que você calcular a derivada total em relação a esse parâmetro, a taxa de variação em relação a esse parâmetro, é a mesma coisa que você calcular essa derivada parcial aqui, tá? Tem um exercício também, eu sugiro que vocês façam, né? A gente tenta, a gente resolve com vocês aí, tá? Então, gente, obrigado.